prevenindo contextos de envelhecimento e de neurodegeneração. As pessoas associam muito essa questão de uma idade mais avançada, obrigatoriamente tendo doenças mentais, que essa inflamação que está relacionada aos vasos, à parede interna dos vasos, é uma questão mais preocupante ainda, né? Porque o Alzheimer, que eles também falam até diabetes tipo 3, né? Tem a ver com essa condição de inflamação e principalmente nos vasos. Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu jornalista de confiança para mais uma live. Como vocês sabem, dia 30 de novembro e 1º de dezembro de 2024, eu estarei realizando um workshop, né, um congresso em São Paulo, no Novo Hotel, onde nós abordaremos aí as terapias integrativas no tratamento aí de doenças mentais, né, ou seja, depressão, ansiedade, insônia, traumas emocionais. E hoje eu vou conversar com um dos palestrantes que estará conosco nesse grande evento, que já é um sucesso, lotação totalmente esgotada, né? Então, 700 pessoas para ouvirem as últimas novidades de tratamentos integrativos para que você tenha mais saúde mental. Meu convidado aqui é o Dr. Niraldo Paulino, ele é farmacêutico bioquímico com ampla experiência acadêmica e profissional em farmacologia, especializado em plantas medicinais e apiderivados, né? Apiterapia aí das abelhas. Ele é doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina e Maximilian Universitat de München, Munique, é isso? München? Munique, né? Foi coordenador de cursos de farmácia em diversas instituições, Unisul, Unibav, Uniban, ou seja, é uma pessoa totalmente capacitada para nos informar aqui sobre produtos da apiterapia na questão da saúde mental. Doutor Niraldo, seja muito bem-vindo mais uma vez. E vamos aqui abordar, então, uma pequena dica, né, um spoiler aí, como as pessoas falam, do que você vai abordar na sua palestra nesse congresso aí de saúde mental, doutor Niraldo. Perfeito, Betete. Muitíssimo obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar aqui contigo no teu canal, divulgando a boa ciência, né? A ciência que leva a saúde para as pessoas, leva a qualidade de vida. É sempre um prazer estar aqui contigo. Obrigado. O nosso evento vai ser realmente um grande sucesso, porque o tema é muito atual e muito pertinente às condições de saúde que a gente encontra na população, né? A ideia é exatamente de trazer esse contexto da saúde mental e da utilização de produtos naturais, plantas medicinais e mesmo mecanismos alternativos não pouco conhecidos ainda pela população, para uma discussão científica, para uma apresentação dentro de contextos validados, né, oportunizando que as pessoas conheçam também essas outras possibilidades terapêuticas, é muito interessante. Nós vamos estar aqui divulgando um pouquinho sobre as ações terapêuticas da própolis, prevenindo contextos de envelhecimento e de neurodegeneração, que é uma das condições mais frequentemente encontradas durante o processo da senescência, né, o envelhecimento das pessoas. Isso está bem claro, inclusive na cultura popular, né? As pessoas associam muito essa questão de uma idade mais avançada, obrigatoriamente tendo doenças mentais. Agora, isso não precisa ser a nossa realidade, não é isso, doutor Niraldo? Exatamente. O que a gente consegue agora, com todo o conhecimento, todas as oportunidades terapêuticas e de prevenção que a gente tem, efetivamente não precisamos levar aí as condições de saúde mental, em especial, a um quadro de piora ao longo do processo. A gente tem visto nos nossos pacientes, e eu atendo isso em consultório, é o meu dia a dia, né, com os pacientes aqui, que muitos deles vêm com queixas já definidas, né, com perda de memória, enfraquecimento do poder de raciocínio, dificuldades cognitivas, e mesmo
evoluções mais drásticas, né, como Parkinson, Alzheimer, são condições que elas evoluem com o processo de envelhecimento em função das condições ambientais às quais os nossos neurônios, o nosso cérebro é submetido. Então, quando a gente consegue controlar esses elementos que entram em contato com o nosso organismo através de alternativas alimentares, dietas antioxidantes, suplementação adequada, reposição vitamínica, controle dos oligoelementos, dosagens vitamínicas, isso é muito importante para a gente manter o padrão de saúde dos nossos neurônios e impedir o processo de envelhecimento. Existe, de fato, Betete, uma correlação direta entre o acúmulo de senescência celular. Senescência celular, só para que a gente possa entender, é uma mudança do perfil das células em função das condições às quais ela é submetida. Quando a gente submete uma célula a determinadas condições ambientais não favoráveis, ela perde a sua capacidade funcional e passa a ser uma célula produtora de mediadores inflamatórios. E isso leva a uma condição de senescência celular. E aí essa senescência celular acumulada nos nossos órgãos, isso acontece no cérebro, no fígado, nos rins, na pele. Em alguns lugares a gente percebe mais efetivamente, né? Na pele, por exemplo, o acúmulo de células senescentes gera aquelas rugas, aquelas imperfeições, aqueles traços da idade. O que acontece na pele acontece também em outros locais, órgãos internos, cérebro, e todo esse contexto de acúmulo desses prejuízos funcionais celulares leva ao que a gente chama de inflammaging. Inflammaging é um conceito americano que traz, então, contextos de processos inflamatórios associados ao envelhecimento. E é isso que a gente vai mostrar um pouquinho e falar sobre como a própolis pode evitar a senescência celular e pode prevenir essas doenças associadas ao envelhecimento, especialmente no contexto do congresso, no cérebro. Olha, gostei dessa relação sua, né? Porque normalmente as pessoas vão envelhecendo, a pele é o primeiro sinal, né? Fica bem visível para a nossa relação da sociedade com os amigos e familiares. E às vezes a gente esquece de observar se a pele está envelhecendo. Logicamente, a parte interna do nosso organismo também está envelhecendo. E eu sei que a inflamação ela é a base de quase todas as doenças. Agora, eu queria abordar um pouquinho acredito que você vai falar isso no congresso, que essa inflamação que está relacionada aos vasos, à parede interna dos vasos, Uhum. é uma questão mais preocupante ainda, né? Porque, segundo alguns profissionais da área da saúde, o Alzheimer, que eles também falam até diabetes tipo 3, né? Tem a ver com essa condição de inflamação e principalmente nos vasos. Me explica um pouquinho qual que é a tua opinião aí sobre essa questão da inflamação nos vasos, na parede interna dos vasos. Isso é preocupante, doutor Niraldo? Sem dúvida, Betete. Veja bem, quando a gente está analisando a parede interna dos vasos, ela é feita basicamente de epitélio, de endotélio vascular. É um conjunto de células que se agrupam no interior dos vasos, exatamente para proteger o processo da passagem do sangue e manter os processos de acomodação da elasticidade do vaso a esse volume de sangue circulante. Quando nós temos um processo de envelhecimento, como nós percebemos na nossa pele, isso também acontece ao nível intravascular, dependendo então das condições às quais essas células endoteliais elas são submetidas às condições de circulação de toxinas, de metais pesados, de mediadores inflamatórios, de substâncias oxidadas, como é o caso do LDL, colesterol oxidado, elas vão perdendo a capacidade de manter essa elasticidade dos vasos sanguíneos. Isso acontece em todos os vasos. E, claro, também lá no sistema nervoso central. Quando a gente tem um prejuízo de irrigação sanguínea, o sangue ele leva não só oxigênio para as nossas células, mas leva também todos os nutrientes, todos os oligoelementos, todas as vitaminas que são necessários, né? Peças bioquímicas para que a célula possa funcionar de maneira adequada.
E quando esse processo acontece, então, de envelhecimento do endotélio ou uma oxidação desse endotélio vascular, a gente prejudica a nutrição funcional dos neurônios e ele entra num processo de ou apoptose, que daí é uma morte celular programada, a gente vai perdendo neurônios com essa falta de nutrientes, ou ele entra num processo de explosão, de destruição celular, porque como não tem mais condição de reparar a funcionalidade, ele acaba de sendo lesionado. E essa lesão leva a uma neuroinflamação. E aí a neuroinflamação é que gera todo esse processo de multiplicação dos danos associados ao ponto focal de destruição, né? Opa, estou interrompendo aqui para te fazer uma pergunta importante. Você quer ser o primeiro a saber das maiores ofertas da Nutrigene, suplementos e vitaminas? Você sabe, aqui no canal do Fernando Betete, nós falamos de saúde e qualidade de vida. Então, entre no grupo exclusivo, o link está aqui embaixo, e garanta descontos especiais, presentes e até potes de produtos gratuitos para você. A melhor Black Friday da história da Nutrigenes já começou. O link está aqui embaixo na descrição. Bom, eu sei que o Dr. Niraldo é um pesquisador dinâmico e contínuo relacionado aí à apiterapia, né? Os produtos aí que envolvem todo o universo das abelhas. Própolis, a gente sabe da importância dele. Eu queria um breve resumo seu, doutor Niraldo, porque não para, né? Esses estudos não param. Ah, então própolis é bom para a imunidade, própolis é bom para isso, própolis é bom para aquilo, e tantos outros subprodutos aí das abelhas. E tem sido essa realidade, ou seja, pesquisa atrás de pesquisa e ampliando cada vez mais o potencial de todos esses subprodutos da abelha e da colmeia? Exatamente. A gente tem buscado na ciência respaldar esses mecanismos, porque a gente já os conhece. Agora, o que falta de fato é substâncias bioativas que possam controlar esses processos de degeneração, tanto endotelial, quanto neuronal, quanto da epiderme, quanto dos órgãos internos. Então, a busca por novas substâncias que possam melhorar a condição clínica do paciente através de controle desses processos fisiopatológicos é fundamental. E a gente vê, assim, na própolis e nos produtos da colmeia, de uma maneira geral, um arsenal de substâncias BTT que é fantástico em termos de resultados clínicos e resultados pré-clínicos, né, que estimulam ainda mais o desenvolvimento de novos produtos nessa linha, especialmente a própolis, que é o que eu vou mostrar para dentro do nosso evento, é uma das substâncias bioativas que contém o maior número de compostos capazes de promover um bem-estar dessas populações de neurônios que são submetidas nessas neurodegenerações. E o termo que a gente usou é um processo, então, de efeito senolítico. A própolis tem esse efeito senolítico. O que é isso, né? O senolítico. Lembra que a gente falou de células envelhecendo no processo de senescência? Então, o acúmulo de senescência gerando inflamação, e a inflamação gerando destruição dos neurônios, e perda funcional, cognitiva, de memória, capacidade de relacionar-se, de percepção de estímulos emocionalmente prazerosos. Tudo isso acontece em função da neurodegeneração. Quando a gente, então, remove essas senescências, a gente está promovendo um efeito senolítico. E é exatamente isso que a gente conseguiu demonstrar para a própolis verde, especialmente para o produto que a gente vem desenvolvendo há bastante tempo, né? Que é o citoprópolis, com altos teores de antioxidantes e anti-inflamatórios. Com isso, esse efeito senolítico ele acaba promovendo uma redução da velocidade do envelhecimento. Todos nós vamos envelhecer em algum momento, mas a qualidade com que a gente promove esse envelhecimento é que é efetivamente o nosso objetivo de trabalho científico. Promover, então, um envelhecimento saudável, reduzindo os processos de senescência celular e de neurodegeneração. Então, o que você acaba de explicar é que também essa questão do citoprópolis, que é essa própolis super, hiper concentrada,
em uma cápsula são quantas gotas equivalentes à própolis líquida? São 700 miligramas do extrato concentrado das duas frações, da aquosa, que nem existe no mercado, ou existe com concentrações muito baixas, e da concentração da fração etanólica, que é o que normalmente está disponível. Então, a concentração desses princípios ativos em uma cápsula é gigantesca, em termos de quantidades, né, que possam ser aplicadas no paciente. E existem, então, estudos dessa questão da saúde cerebral e que envolve a questão também da memória. Então, isso já está pacificado, já está estudado, continua sendo estudado? Sim, da memória, especialmente aqui a gente vai mostrar um caso clínico que eu atendi aqui com os dados bioquímicos, com os protocolos terapêuticos, incluindo a própria, de pacientes com Alzheimer. Alzheimer é uma doença neurodegenerativa e que tem um processo gênese, um processo que origina esse contexto fisiopatológico associado à inflamação e à oxidação. Então, gera uma neuroinflamação de neurônios que transmitem acetilcolina e glutamato como neurotransmissores, e essa neuroinflamação gera um estresse oxidativo que amplifica esse processo da neurodegeneração. Então, memória, aprendizagem, processos cognitivos, tudo isso está relacionado a esses dois neurotransmissores, preferencialmente, que é acetilcolina e glutamato, e que são neurodegenerados em função dessa inflamação e oxidação. E o que a gente vai mostrar efetivamente nesse contexto é como a própolis e os seus princípios ativos conseguem sequestrar esses radicais livres e diminuir a produção de mediadores inflamatórios nesse contexto do Alzheimer, da perda cognitiva, da dificuldade de memória e aprendizagem. Conversei aqui com o Dr. Niraldo Paulino, então dia 30 de novembro e 1º de dezembro de 2024, sábado e domingo, ele estará lá no Novo Hotel, nesse congresso aqui dos amigos do Fernando Betete, abordando o assunto depressão, ansiedade, insônia, ou seja, saúde mental. E você vai ficar sabendo, né? A lotação já está esgotada, então quem comprou, quem reservou, reservou. Então são 700 pessoas que vão estar sendo informadas dessas últimas novidades em tratamentos aí para a sua saúde mental. Com certeza muitos profissionais da área da saúde estarão sendo atualizados com essas informações e o público leigo também, pessoas que têm problema de Alzheimer, familiares, depressão, estarão recebendo as últimas novidades em tratamentos integrativos. Eu espero você nesse evento junto com o Dr. Niraldo. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado, Dr. Niraldo. Gratidão, Betete. Vamos estar juntos lá no dia 30 e dia 1º de dezembro, fazendo a divulgação ainda mais institucionalizada agora, né, com as apresentações dos produtos à base de própolis. E a Farmanectar, que está aqui, também está patrocinando lá o nosso evento e você poderá já adquirir os produtos da Farmanectar nesse evento ou pelo telefone que está ali e o site. Até a nossa próxima live e até o nosso evento. Cuide do seu coração hoje e garanta mais vitalidade no seu dia a dia. O Kit Coração de Atleta Nutrigenes é a escolha certa para você.